Hoje a gente vai falar de um tema muito interessante. Por que interessante? Porque ao mesmo tempo que muita gente não dá a menor bola para ele, todo mundo que compra um imóvel precisa realizá-lo, que é a transferência de propriedade. Então, fica aqui comigo até o final do vídeo para aprender como transferir um imóvel pro nosso nome, porque o ditado popular diz, e com toda a razão do mundo, que quem não registra não é dono. Então, vamos lá conversar um pouquinho sobre a peculiaridade de registrar um imóvel. Primeiro vamos falar sobre a importância de fazer o registro o quanto antes, porque se quem não registra não é dono, a bem da verdade é que, enquanto não houver a transferência de propriedade, a gente está sujeito a problemas com o antigo proprietário, como penhoras, enfim, qualquer tipo de problema que ele venha ter que não tenha nada, absolutamente nada a ver conosco. Então é muito perigoso. Por isso a dica é: registre o mais rápido possível. Como nós aqui da Otimiza Rentáveis somos especialistas em renda imobiliária e uma incorporadora estoque zero, todo o nosso histórico é de venda de imóveis na planta. Então, como é que funciona para transferir a propriedade de um imóvel após a venda na planta ou um imóvel usado? A primeira coisa que se faz numa negociação dessas é um contrato que alguns chamam de sinal, alguns chamam de arras, e a gente chama de promessa de compra e venda, que é quando as partes acertaram ali na combinação os seus termos, se redige um documento de gaveta praticamente, dizendo, né, o que o comprador se compromete a fazer e o que o vendedor se compromete a fazer. Bom, no caso da compra de um imóvel na planta, esse documento se chama promessa de compra e venda, onde o vendedor está prometendo vender e o comprador está prometendo comprar. Bom, chegou o fim da obra e agora? Recebo as chaves? Bom, peraí, muito cuidado. Receber as chaves não é receber a propriedade do imóvel, é receber apenas a posse. A posse é o poder de usar, a propriedade ela se dá no registro de imóveis. E para a gente chegar até o registro de imóveis, tem alguns passos importantes que a gente precisa percorrer, que são eles. A primeira coisa, solicitar à construtora um termo de quitação, porque para o tabelionato, que é a próxima fase, começar o seu trabalho, ela precisa ter a certeza de que você quitou esse imóvel com a construtora. Bom, então, primeira parte. Após o pagamento totalmente efetivado para a construtora, a gente solicita o termo de quitação. Algumas delas, aqui na Otimiza, inclusive, é feito de forma automática. O cliente quita e já recebe o seu termo de quitação. Bom, a gente vai procurar, então, os tabelionatos das cidades em que a gente está. Tabelionato normalmente vai se encontrar nos centros da cidade, existe mais de um dependendo do tamanho. Aqui em Pelotas nós estamos numa cidade de 350 mil habitantes mais ou menos e tem diversos tabelionatos. Então a pessoa pode procurar o tabelionato da sua preferência. Digita ali na internet tabelionato cidade tal, vai achar com certeza ali uma lista ou o tabelionato da cidade. Bom, no tabelionato da cidade tu vais encaminhar ele ou fazer uma solicitação por e-mail e esse tabelionato ele vai pedir uma série de documentos, dentre eles o registro, o termo de quitação da construtora, bem como uma promessa de compra e venda e diversos documentos pessoais, CPF, comprovante de residência, enfim, aí cada tabelionato tem a sua forma de agir. Por que o tabelionato faz isso? Porque o tabelionato ele é responsável por fazer um documento que se chama escritura pública. Esse documento, como o nome diz, ele é público e ele é assinado ali, garantido pelo tabelião de que o imóvel tal foi vendido por fulano e comprado por ciclano. Então você, comprador, leva esses documentos até lá e o tabelionato vai cobrar uma taxa de honorários para fazer esse documento. Bom, esse documento em mãos, ele vai dizer a forma de pagamento, ele vai dizer quem comprou, ele vai dizer quem vendeu, ele vai dizer que não existem dívidas, porque eles também pedem uma série de certidões. E aí, no momento da assinatura entre comprador e vendedor, se existe já uma escritura pública do negócio que foi feito. Mas
Calma um pouquinho, não para por aí. A escritura é apenas a metade do caminho para a transferência de propriedade. A gente precisa pegar esse documento que é a escritura e levar num registro de imóveis. E cada cidade também tem o seu registro de imóveis. Cidades maiores têm mais de um registro de imóveis que são setorizados por zonas. Então, também, numa pesquisa simples na internet, a gente consegue descobrir quantos registros de imóveis ou qual registro de imóveis que a gente precisa levar essa escritura. Com essa escritura em mãos e anexado e feito um processo novo no registro de imóveis para atualização de matrícula, eles vão cobrar mais uma taxa de honorários pelo serviço que eles forem fazer e eles vão atualizar na matrícula, onde a matrícula constava a propriedade do vendedor, agora com base na escritura pública vai ir para o nome. A propriedade do imóvel é sua. Porém, também não para por aí. A gente não pode esquecer de transferir as contas, como a prefeitura, a água e outras contas fixas que, porventura, ainda estejam no nome da construtora. Cada cidade tem o seu sistema, algumas cidades pode ser ainda analógico, mas no atendimento da prefeitura, com o registro de imóveis em mãos, a gente vai lá e comprova para ela de que aquele imóvel agora é nosso. E só então, com o imóvel nas certidões da prefeitura, o imóvel no registro de imóveis e uma escritura pública feita em um tabelionato, é que o imóvel é nosso. Para casos de financiamento, o que muda? O processo número 1, o processo da escritura, ele é eliminado, porque o contrato com a instituição financeira, com o banco que emprestou o dinheiro para o cliente pagar a construtora, ele já serve como termo de quitação e ele é protocolado no registro de imóveis, porque aí o registro de imóveis vai atualizar a matrícula dando a posse para o comprador, mas a propriedade é da instituição financeira, porque em investimentos imobiliários a imensa maioria pega o próprio imóvel como garantia. Então o contrato do banco é protocolado no registro de imóveis e aí tá tudo certinho. E aí com esse registro de imóveis novo a gente vai na prefeitura, enfim, nas autarquias para fazer a mudança de nome. Então lembre-se sempre, quem não registra não é dono. Se você fez o pagamento 100% com recursos próprios, procure primeiro um tabelionato para fazer uma escritura pública. Depois, procure o registro de imóveis da sua cidade para atualizar a matrícula. E com a matrícula atualizada, transfira o nome das contas e da prefeitura para o seu nome. Se você não conseguiu fazer a quitação do imóvel com recursos próprios e precisou de um financiamento imobiliário, você vai fazer o financiamento imobiliário junto da instituição financeira, pegar o contrato, protocolar no registro de imóveis, o registro de imóveis vai atualizar a matrícula com a alienação e a sua propriedade com base nesse documento, que embora financiado não tem problema algum, a gente também protocola na prefeitura e nas autarquias. Tá bem? Muito importante, não deixa para depois o registro, porque isso é um risco muito grande que a gente corre. Lembrando sempre que quem não registra não é dono.